Nós estamos em novembro, que é o mês da conscientização sobre a importância do rastreamento do câncer de próstata. A idade para começar, os preconceitos em torno da prevenção e os tratamentos disponíveis para quem tem o diagnóstico positivo são os assuntos hoje aqui do programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo por telefone para nos explicar em detalhes sobre todas essas nuances da campanha, o doutor Pedro Ivo, que é médico urologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Pedro, obrigada por ter aceito o convite aí para conversar conosco. Obrigado a vocês, é sempre uma honra participar e auxiliar em temas tão relevantes nos dias atuais. Doutor, nós temos alguns dados aqui sobre o câncer de próstata. É o segundo mais comum entre homens, só fica atrás do tumor de pele, e a estimativa é que nesse ano o Brasil alcance cerca de 65 mil casos novos da doença. Quando devem começar a avaliação e os exames periódicos para o diagnóstico precoce? Bom, o câncer de próstata, como você já disse, né, é o segundo tumor mais incidente no homem, né? E é a primeira causa oncológica aí que afeta o paciente masculino. A idade é um tema que vem sendo bastante controverso na literatura atualmente, bastante discutido entre nós urologistas. E o ideal é a gente sempre individualizar o paciente, né? Medidas, campanhas de conscientização, como Novembro Azul, são fundamentais, né, para diminuir aquele tabu que o homem tem, o preconceito ainda de procurar o médico, né? A mulher é muito mais aberta a isso do que o homem. E a gente considera, a nossa sociedade, né, a Sociedade Brasileira de Urologia, acaba seguindo as seguintes orientações. Todo homem, a partir dos 50 anos, deve fazer o check-up da próstata, né? E os homens, aqueles que têm algum antecedente familiar, ou seja, um parente, seja um pai, um irmão, um tio, né, parentes de primeiro ou segundo grau com câncer de próstata, devem começar o rastreio com 45 anos, né, ou seja, 5 anos antes que a população geral. Isso também vale para os pacientes afrodescendentes. A gente sabe que a raça, a etnia negra, tem maior incidência de câncer de próstata, ou seja, são mais acometidos do que aqueles pacientes da população geral. Além disso, atualmente, uma outra discussão que a gente tem levado muito em conta são os pacientes portadores de alterações genéticas. A gente ainda não tem testes bem específicos para isso, mas a gente sabe que algumas mutações, como a mutação de um gene que também é associado com câncer de mama na mulher, que é o gene BRCA, no caso do homem é o BRCA1, então homens que têm mutação nesse gene deveriam começar o rastreio com 40 anos de idade. E essa questão dos 40 anos ainda é um tema em discussão, porque, como eu disse, a gente não tem os testes na nossa prática clínica. Então, de maneira geral, eu particularmente peço para os meus pacientes masculinos, a partir dos 40 anos, estarem indo até o consultório, para a gente ter uma conversa, explicar, né, cuidar da saúde do homem como um todo e entrar no ambiente aí da saúde da próstata. E aí a gente vai individualizar e avaliar se esse paciente é candidato já de fazer algum exame ou não. 45 anos, então, para aqueles com antecedente familiar, parentes com câncer de próstata ou indivíduos afrodescendentes, e 50 anos da população em geral. Existe um agravante, né? A gente fala muito sobre prevenção, diagnóstico precoce dentro da campanha Novembro Azul. Existe um agravante com relação ao câncer de próstata, porque os sintomas só aparecem mesmo quando a doença já está há algum tempo instalada. Quer dizer, muitas vezes no seu estágio mais grave, né, doutor? Exatamente. O câncer de próstata, diferentemente de outros tipos de tumor, que dão sintoma desde o começo, a próstata não. O paciente vai ter sintomas relacionados ao câncer quando normalmente a doença já está avançada. Normalmente, nesse momento, a gente fala que a gente perdeu o timing do tratamento, né? Então, são pacientes aí que já chegam numa condição clínica de saúde ruim, né? E que a gente fica um pouco restrito àquilo que a gente vai fazer e vai poder
orientar e poder passar o melhor para ele. Por isso, o fundamental é a prevenção, né? Porque a gente sabe que quando o tumor de próstata é diagnosticado precocemente, 90% dos pacientes vão ser tratados e vão se curar. Ou seja, a taxa de cura é muito grande. É claro, o paciente vai se tratar, vai precisar de um segmento para a vida toda. Mas isso é muito mais importante do que a gente deixar o paciente chegar lá com seus 70, 75 anos com uma doença já instalada, doença grave, às vezes acometendo outros órgãos, né? Doutor, no caso de suspeita, então, da instalação da doença, como funciona o rastreamento? Bom, basicamente, né, os exames de rastreio para o câncer de próstata, que a gente usa, no geral, não precisa só ser o médico urologista, o médico generalista pode lançar a mão e pedir para os seus pacientes. O primeiro exame que a gente faz é um exame sérico, né, que chama PSA. É uma proteína específica da próstata, ou seja, é produzida pela próstata, mas ela não é produzida só pelo câncer de próstata. O que eu estou querendo dizer com isso? O PSA é uma proteína que a gente dosa no sangue e ela é fundamental para a gente ter como se fosse um sinal, para a gente poder seguir o paciente, né? Esse PSA é que vai nos guiar em quais exames a gente vai precisar fazer no futuro e se esse paciente é um paciente que a gente deve ligar um alerta, um sinal amarelo na nossa cabeça. Opa, esse paciente tem o PSA um pouco alterado, talvez a gente tenha que acompanhar mais de perto. Vale ressaltar que o PSA não aumenta só no câncer de próstata. Outras doenças da próstata, como uma inflamação, uma infecção, também aumentam o PSA, mas é o que a gente tem no momento, né? Então a gente precisa desse exame para poder iniciar o rastreio do próstata. Além do PSA, outro exame fundamental é o exame da próstata, né? A gente faz uma avaliação, o exame físico da glândula. Esse exame é o que traz o maior tabu, né, entre os homens, o medo de ir até o urologista, às vezes aquelas brincadeiras que os colegas fazem no trabalho, porque o paciente vai ter que passar por um exame de toque retal. É um exame totalmente indolor, rápido e muito explicativo para nós, né? Nos ajuda muito a saber como está a próstata do paciente e se ali no órgão tem alguma alteração que nos deva preocupar, né? E deva levantar a nossa, de novo, esse sinal amarelo ou vermelho aí que o paciente pode ter alguma alteração sugestiva de uma neoplasia ali na glândula. São dois exames simples e rápidos, né? Que todo urologista sempre faz o paciente. E a taxa de mortalidade do câncer de próstata é uma taxa até que alta, né? Tem um dado de que cada 4 homens com diagnóstico da doença, 1 morre em decorrência do câncer de próstata. Quer dizer, isso justifica ainda mais a necessidade deste exame e do diagnóstico precoce, né, doutor? Exatamente. Esse valor aí de 25% é um valor alto, né, que você falou. E normalmente está associado a esses pacientes que a gente acaba fazendo o diagnóstico tardio, né? Lembrar que esses pacientes provavelmente, se tivessem buscado auxílio que eu digo, não quando descobriram a doença, mas na prevenção, né? Do mesmo modo que a mulher faz os exames preventivos anualmente com o ginecologista, o homem também precisa fazer, né? Começar quando? 40, 45 anos? Aí é muito da individualidade do paciente, mas se todos se conscientizarem da importância da prevenção, né, dos exames de rotina, com certeza a gente vai ter uma redução dessa mortalidade, né? O tratamento do câncer de próstata vem avançando. Existe uma classificação médica também com relação à gravidade do câncer de próstata? Como cada uma delas impacta na vida do paciente? E como é que funciona o tratamento para quando então o diagnóstico é positivo? Bom, a questão do tratamento é bastante amplo, as formas de tratamento, né? É um assunto extenso aí que daria para um programa inteiro, né? A gente, falando assim, de uma forma mais resumida e bem explicativa, a gente tem atualmente algumas tendências. A depender do estadio, né, do estágio da doença do paciente, a gente pode seguir esse paciente, isso chama vigilância ativa. É importante ressaltar, né,
que esse segmento parece que a gente não está fazendo nada, mas não é bem assim. O paciente tem todo um calendário de visita no urologista, vai passar por exames, por procedimentos, ou seja, requer uma atenção extremamente cuidadosa. Então não é uma coisa simples de fazer, precisa ter um bom envolvimento entre o urologista, o paciente, o radiologista, uma equipe multidisciplinar, para a gente fazer essa vigilância ativa. E isso, obviamente, está indicado para alguns casos, né? A grosso modo, outras formas de tratamento, e aí a gente entra nas formas de tratamento invasivas, seriam a cirurgia, né? Que a gente faz a retirada da próstata. Essa cirurgia vem evoluindo muito nos últimos anos, né? Porque a gente inicialmente tinha a cirurgia prostatectomia, que a gente fala, que é a retirada da próstata por via aberta. Posteriormente, a gente passou a ter por via aberta e via laparoscópica. E hoje em dia a gente tem a cirurgia laparoscópica robô assistida, né? Isso tudo, essa evolução nas formas cirúrgicas do tratamento da próstata, auxiliam da gente tratar o paciente da melhor maneira possível, minimizando as complicações e restabelecendo uma boa qualidade de vida após a retirada da glândula. Além da cirurgia, também a gente pode fazer a radioterapia, né? Que é outra forma de tratamento, não cirúrgico, né? O paciente recebe doses de radiação na loja da próstata. É importante lembrar que a escolha do tratamento vai depender do grau do tumor do paciente, né? E de uma conversa franca, bem explicativa que a gente tem que ter com o nosso doente. Então, essas são as amplas maneiras de tratar. Agora, qual a gente vai seguir vai depender da doença do homem e do que ele espera, e do que a gente acha que é melhor aí para tratá-lo. Bom, nós já entendemos então que uma vez instalada a doença, a abordagem individualizada, ou seja, para cada paciente, o tratamento, né, os procedimentos são específicos, como o senhor colocou, agora definidos em conjunto. Existe a necessidade de reforçar a vigilância para quem já se tratou e realizar esse acompanhamento médico, mas ainda batendo na tecla da prevenção, já que estamos falando da campanha Novembro Azul, até que ponto, doutor, hábitos de vida saudáveis, controle do peso, da obesidade, atividade física, né? Todas essas orientações que a gente sempre acaba ouvindo, né? Que são prevenção de boa parte ou a maioria das doenças, também amenizam a chance de se desenvolver um câncer de próstata. Certo. Quanto à questão dos hábitos de vida, né? Isso vale não só para o câncer de próstata, mas para todas as doenças oncológicas, né? Então, evitar o sobrepeso ou obesidade, uma alimentação, né, saudável, aí, com baixa ingestão de gordura, de carne vermelha, a prática diária de atividade física, a gente sabe que é um fator protetor, né? Isso vale não só para o câncer de próstata, mas para todos os outros tumores, né? Para todas as outras doenças oncológicas. Falando da próstata propriamente dita, tem diversos trabalhos na literatura que tentaram associar a alimentação, como, por exemplo, o uso do licopeno, que é encontrado no tomate, né, como fator protetor. Infelizmente, a gente não teve resultados positivos nesse trabalho. Então, o que a sociedade brasileira, os grupos, né, a Sociedade Americana, Europeia de Urologia preconiza como fundamental para prevenir o câncer de próstata é mesmo o rastreio precoce. É fundamental a gente lembrar que esse rastreio precoce é individualizado, né? Como a gente já disse anteriormente. Então, a gente vai conversar com o paciente, explicar os exames que a gente vai fazer, que a gente vai precisar pedir o PSA, vai fazer o exame da próstata, o toque retal, né? Se a gente julgar necessário, pode ser que precise de outros exames de imagem, ou outros marcadores tumorais que vêm se desenvolvendo para a questão da próstata. Ter uma vida saudável vem junto, né? Eu posso extrapolar aqui e falar que a vida saudável na questão do câncer de próstata estaria associada à prevenção, né? A procura precocemente do urologista para a gente fazer um segmento adequado. Essa é a melhor maneira para a gente ter uma vida saudável. Lembrar, né, que além do câncer de próstata,
a próstata também tem o crescimento benigno, que não está associado à doença oncológica, né? Que é a hiperplasia prostática benigna. É uma outra doença, não tem nada a ver com câncer, mas traz sintomas e traz problemas para os pacientes. Então, muitas vezes, nesse rastreio, nesse segmento do câncer de próstata, a gente tranquiliza o paciente, obviamente, não tem o câncer, nada, mas a gente vai acompanhar pela questão do crescimento benigno da próstata, que também atrapalha, né? Também possibilita que ele tenha uma vida saudável, chegue envelheça com saúde, né? Então, a prevenção, além todas essas questões alimentares, atividade física, eu acho que o fundamental é a gente conscientizar a população masculina, né? Ressaltar a importância de procurar o médico, né? Brevemente, não esperar, né? Essa questão do medo, do exame, infelizmente é uma coisa que ainda existe, né? Mas eu acho que as campanhas, como o Novembro Azul, né? Campanhas aí. O Novembro Azul, é importante a gente lembrar que começou em 2002 ou 2003, se eu não me engano, na Austrália, e se difundiu em todo o mundo, né? E hoje a Sociedade Brasileira de Uro faz todo ano. E eu acho que isso só traz benefício, porque conscientiza o médico da importância de encaminhar o seu paciente para o urologista, conscientiza principalmente o paciente, né? A família, os envolvidos aí, para ajudar a ter uma vida mais saudável. Ok, doutor Pedro Ivo Pajoli, que é médico urologista, nos ajudando a explicar um pouco sobre o trabalho de prevenção, diagnóstico precoce do câncer de próstata e combater essa rede de desconhecimento, preconceito, piada, enfim, que acabam fazendo parte um pouco aí desse assunto, né? Especialmente aí para os pacientes homens, né? Assuntos que fazem parte também da campanha Novembro Azul. Doutor, obrigada pela participação e pelos esclarecimentos todos. Eu que agradeço a participação e estou sempre às ordens aí para futuras entrevistas e esclarecimentos. Obrigada mais uma vez. Nós agradecemos você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima.